Para esse momento da palavra, falando sobre um só coração no cuidado, não tem como não falarmos sobre o cuidado de Deus através da paternidade. E esse é o tema que eu quero trazer nessa manhã para meditarmos. O cuidado de Deus através da paternidade. Eu te convido para a leitura que farei do livro de Jó, capítulo de número 1, do verso 1 até o verso de número 5. A palavra do Senhor nos diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Feche os teus olhos e vamos orar mais uma vez. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que lemos. Obrigado, Senhor, porque ela é viva, ela é eficaz, ela fala aos nossos corações. Ministra as nossas vidas, porque o que nós mais precisamos nesta manhã, antes de tudo, é ouvir a tua voz. Fala conosco no nome de Jesus Cristo. Amém. Essa semana, Dia dos Pais, eu estava olhando nas redes sociais e me chamou a atenção uma campanha de uma grande empresa, de uma empresa que trabalha com cosméticos, e ela usou uma campanha dentro de um estádio de futebol. O interessante dessa campanha é que o tema é se nós cuidássemos uns dos outros. E nessa campanha entrou dentro do campo de futebol o juiz e o filho dele. E quando o juiz chegou no meio do campo, deram o microfone para ele e ele falou para todo o estádio, e ele falou o seguinte: a cada 10 crianças, apenas 5 têm a certeza que são amadas pelo pai. E essa campanha chamou atenção porque ele falou algumas coisas bem interessantes. Ele falou, num ambiente que nós sabemos que predominantemente tem homens assistindo, ele falou assim: que jogo é esse que nós estamos jogando? Nós precisamos mudar urgentemente essa regra do jogo. E aí ele falou uma frase que para mim é muito profunda e chama atenção para a gente pensar hoje no Dia dos Pais, sobre a importância do cuidado de Deus através da paternidade. Ele falou assim: porque quando um pai cuida, o mundo sente. Bom, se o mundo sabe disso, muito mais nós cristãos, muito mais nós evangélicos, sabemos e precisamos colocar isso em prática na nossa vida. A importância de um pai. Isso me remeteu a uma lembrança que eu vi de uma missionária dando uma entrevista e contando sobre o ministério que ela e a sua igreja fazem da pastoral carcerária dentro de vários presídios. E ela trouxe uma informação muito forte e chocante. Ela falou assim: olha, não é nem percentual, é de todos os presos, todos, sem exceção, que estão presos hoje, que eu conversei e tive a oportunidade de entrevistá-los, ou eles não têm a presença da figura paterna, no sentido de que não conheceram o seu pai, ou o seu pai abandonou a família, e eles não tiveram a oportunidade de ter o pai próximo, o pai junto. Não temos como falar numa série sobre o cuidado de Deus sem falarmos da sua paternidade, a paternidade de Deus que nós, pai, precisamos e devemos refletir na vida dos nossos filhos. Nós temos um privilégio de sentarmos aqui, na hora do culto, nós pastores, quem está aqui na liturgia, e observarmos a igreja, como louva, como adora. E eu observando aqui, vocês, pais e famílias reunidas, é tão bonito a forma como os seus filhos, os nossos filhos, olham com admiração para cada um de nós aqui.
como eles olham com a impressão de ver assim no pai: aqui está o meu pai, aqui está uma pessoa muito importante na minha vida. Como é bom termos este ambiente acolhedor de igreja, ambiente familiar, onde nós podemos viver isso. Mas nós não podemos passar essa data sem olharmos para esse texto aqui e vermos que há atitudes que talvez por um momento ou outro a gente possa se distrair e não cumprir. Então quero chamar a tua atenção para as atitudes que eu vejo nesse texto que nós precisamos desenvolver para que o cuidado de Deus através da paternidade possa ser percebido pelos nossos filhos. E a primeira atitude é que nós devemos ser exemplo para os nossos filhos. Seja exemplo para seu filho. Se você perceber, você vai ver que esse texto fala no início a respeito de quem era este homem. E vai dizer que ele era um homem íntegro e reto. Vai dizer que este homem era um homem temente a Deus, que se desviava do mal. E aqui nós já percebemos algumas coisas importantes que fala do caráter deste homem, Jó, o pai desses 10 filhos. Um homem que tinha o temor no seu coração. E toda vez que eu lembro dessa palavra, penso nessa palavra, temer a Deus, eu lembro de John Stott falando o seguinte, que temer a Deus é ter medo de pecar, porque nós não queremos ficar longe de Deus. E quando nós trazemos isso para a nossa vida, quando nós praticamos isso na nossa vida, os nossos filhos percebem o quanto nós somos próximos de Deus. E isso automaticamente faz com que a gente se desvie do mal, porque a gente não quer andar próximo do mal. E os nossos filhos vão percebendo isso. Uma coisa que nós precisamos ter claro em nosso coração, que nós pais somos o primeiro herói dos nossos filhos. É para o nosso colo que eles buscam aconchego, é no momento do medo que eles correm para nós. Talvez você já viu essa experiência do seu filho falando isso para você, da sua filha dizendo isso para alguém, dizer: porque o meu pai falou, o meu pai fala a verdade, o meu pai sabe de todas as coisas. Na primeira infância dos nossos filhos, nós somos o seu porto seguro, o lugar que eles sabem que podem ficar tranquilos, porque o pai está presente. E pensando nisso, eu lembro de um testemunho interessante de um pastor, que compartilhou que ele com sua família foram fazer uma viagem. Nessa viagem eles saíram do Brasil, eles foram para outro continente, estavam longe de casa, e ele olhou para o seu filho, já acomodados no lugar que eles iam ficar, ele falou: filho, você percebeu que nós estamos muito longe da nossa casa? Você percebeu que você está longe do seu quarto, longe da nossa igreja, longe dos seus amigos, longe do vovô, da vovó? Você percebeu tudo isso? E o filho ficou um segundo por silêncio, e ele perguntou: você está com medo? Ele disse: ah, pai, eu não estou com medo, porque você está aqui. A importância do pai presente, a importância de sermos para os nossos filhos esse exemplo para a sua vida. E aí nós vemos que quando pensamos sobre sermos íntegro e reto, sobre a integridade, nós estamos expressando, ou a integridade expressa a verdade. A integridade expressa fidelidade e honestidade. A integridade é a qualidade do caráter. E quando dizemos que alguém é íntegro, nós queremos dizer que essa pessoa é inteira, que essa pessoa é sincera. E a palavra sincera vem do latim sincera, que significava quando um carpinteiro ia construir um móvel, construir alguma coisa nesse sentido. Quando a madeira era muito defeituosa e a dificuldade, eles tapavam de cera, para que não fosse percebida as falhas dessa madeira. Mas quando alguém dizia: olha, eu quero que faça esse móvel, faça esse banco, mas sem cera, ou seja, sem você esconder as falhas, seja o mais perfeito possível. E quando nós estamos falando sobre sermos íntegros, nós estamos falando que para os nossos filhos, nós seremos os pais que seremos sinceros, sem cera, sem engano. Apesar de nós não sermos perfeitos, mas mostrando que nós temos um Deus com quem caminhamos e que nos ajuda nessa caminhada. Quando nós falamos de integridade, nós falamos que integridade também é um atributo de Deus.
ou seja, algo próprio de Deus, é peculiar do Senhor. E lá em Deuteronômio, capítulo 32, verso 4, diz assim, que Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos, Deus é a verdade, e nele não há injustiça, justo e reto é. E se nós como pais andamos tão próximos de Deus, se nós vivemos essa integridade, o que os nossos filhos veem em nós é o reflexo de Deus. O que os nossos filhos veem em nós é que através de nós eles podem saber que eles vão conhecer um Deus que é a sua rocha. Um Deus que eles podem dizer que esse Deus fez tudo perfeito, que esse Deus mostra um caminho justo, santo e correto para nós, que esse Deus é um Deus verdadeiro e que nele não há injustiça, porque os nossos filhos podem perceber isso. Cremos e servimos um Deus íntegro, justo, correto e perfeito. Ele não espera menos disso dos seus filhos, ou seja, o Senhor não espera menos isso de nós. Se vivermos assim com toda certeza, seremos mais que um exemplo para os nossos filhos. Nós seremos inspiração para cada um dos nossos filhos. A segunda atitude que eu vejo nesse texto que nós aprendemos aqui, que nós aprendemos com Jó, que nós devemos priorizar a nossa família, colocá-las no lugar que elas devem estar. Se nós prestarmos atenção aos detalhes do que nós temos de informação nesse texto, nós vamos perceber que quando o livro conta sobre Jó, ele deixa claro o seu grau de prioridade que ele tem nas coisas. Primeiro, o texto fala de ele ser um exemplo. Em segundo lugar, o texto vai falar que ele tem uma família. Nós vamos perceber que o verso 2 inicia dizendo assim: nasceram 7 filhos e 3 filhas. É essa a informação que o verso traz para nós. E então sim, nós chegamos na terceira prioridade dele, que diz que ele é uma pessoa bem sucedida profissionalmente. O texto deixa para nós a informação de que ele era o homem mais rico do Oriente. Talvez você pense na pessoa mais rica, essa é a referência que nós entendemos de quem era Jó. Contudo, ele sabia o que deveria ser prioridade na sua vida. E a primeira prioridade da sua vida era a família. Essa forma de apresentar quem era Jó chama-nos a atenção, a responsabilidade que não podemos nos isentar de forma alguma. Colocar as coisas nos seus devidos lugares. Em primeiro, a nossa família. Em segundo, o trabalho. Lembrando da parábola do homem, do rico tolo, nós vemos que ele vê que está tendo uma boa colheita, e nessa boa colheita ele fala: o que eu vou fazer agora, onde que eu vou guardar os meus grãos? Ele fala: eu vou montar mais celeiros e vou acumular. E Jesus fala naquela parábola, ele diz assim: louco, esta noite pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Eu faço essa conexão porque é loucura colocarmos o trabalho como prioridade acima da nossa família. É mais louco ainda dizer que fazemos isso pensando no futuro dos nossos filhos. Ainda mais sabendo que o bem mais precioso é a nossa presença na vida deles. Isso não tem preço, isso nós não tiramos, o mundo não tira da vida deles um pai presente, um pai que prioriza a família, um pai que está junto da sua família. Às vezes pensamos que a ausência de um pai está somente nas camadas menos favorecidas, como eu citei aqui da questão do exemplo da prisão. Mas eu lembro de uma certa vez que eu estava fazendo um trabalho evangelístico em Curitiba com alguns jovens, e um dia tão frio quanto hoje, nós saímos numa sexta-feira à noite e fomos distribuir café e lanche para as pessoas na rua. Chegou um momento que nós chegamos num local que tinha alguns bancos, era um lugar mais calmo, nós pegamos o violão, ficamos louvando ali, já tínhamos distribuído muitos pães e cafés para as pessoas que estavam na rua. Então nós paramos por um instante, daqui a pouco começaram a surgir vários adolescentes, mas não eram adolescentes que estavam em situação de rua, eram adolescentes muito bem vestidos,
Adolescentes que você percebia que não estavam em rua, e daqui a pouco surgiu uma meia dúzia, e sentaram com a gente, e começaram a conversar, e começaram a cantar com a gente, porque alguns conheciam até algumas canções que a gente estava cantando ali, e a gente curioso perguntou, mas quem são vocês? Por que vocês estão aqui 2 horas da madrugada na rua? E eles falaram, olha, nós moramos aqui no centro, nós moramos, está vendo aquele prédio? Eu moro ali, o fulano mora naquele outro prédio. E onde que estão os seus pais? Garotos de 14, 15 anos. Eu não sei do meu pai, ele saiu, me deixou sozinho em casa, então eu vou para a rua, eu fico na rua, e aquilo nos chamou a atenção, porque muitas vezes nós não percebemos mais a ausência de um pai, a falta de prioridade na família, faz com que às vezes crianças que possam ter tudo ao seu redor ao mesmo tempo, aquilo tudo possa ser nada demais, porque o pai não é presente. Pais que vivem para trabalhar correm o risco de se tornarem pais ausentes na vida dos seus filhos. E nós vemos em Jó, um homem que estava atento aos seus filhos, estava o tempo todo entendendo a importância de estar ao lado da sua família, por isso ele priorizava. E aí nós entramos aqui no terceiro ponto dessa mensagem que eu quero trazer para você nessa manhã. Em terceiro lugar, quando nós pensamos sobre o cuidado de Deus através da paternidade, nós precisamos entender que nós devemos ser o sacerdote do nosso lar. Pais que agem como sacerdotes dentro do seu lar. Nós conhecemos essa palavra, nós estudamos, os irmãos estão passando pela EBD agora no panorama do Antigo Testamento, e temos conversado sobre vários assuntos. Eu acredito que você já viu um pouco sobre a função sacerdotal. Nós sabemos que o sacerdote, ele regulava os sacrifícios e tinha a responsabilidade de dar resposta a quem vinha consultar a Deus. Ele tinha a responsabilidade de que não importava de onde a pessoa viesse, se ela morasse do lado do templo ou morasse no extremo oriente, se ela precisava falar com Deus, ela precisava chegar ao templo. E chegar ao templo para falar com Deus, ela tinha um intermediador que era o sacerdote. Esse sacerdote conservava-se puro para cumprir os ritos do templo e acessar o santuário, o Santo dos Santos. Somente ele podia chegar perto de Deus. Esse sacerdote não podia ter defeitos, ele não podia se envolver com impurezas, ele precisava ficar santo ao todo tempo para estar perto de Deus. Ele era o homem que era a ponte entre qualquer homem comum e o Senhor. Mas nós sabemos bem que Jesus Cristo veio, e Jesus se tornou o sumo sacerdote. Nele nós encontramos o perfeito mediador. Em Cristo nós sabemos que Ele é o sacrifício perfeito. Nós sabemos que Jesus tomou sobre si as nossas iniquidades. Ele é o sacrifício eterno e vivo, sem necessidade de um sucessor e sem necessidade de um substituto. E o mais importante de sabermos o que Jesus fez é que Jesus rasgou o véu, e hoje não precisamos mais de um sacerdote para nos aproximar de Deus. Hoje eu posso chegar perto de Deus e falar, dobrar os meus joelhos e clamar ao Senhor. Hoje você pode fazer isso. Nós não temos a necessidade de que alguém seja o nosso intercessor. Mas infelizmente, muitas vezes, quando nós não cumprimos a função do sacerdócio do nosso lar, nós acabamos agindo dessa forma, como se nós precisássemos de um sacerdote para a nossa casa, como nós precisássemos que alguém intercedesse por nós. Nós acabamos agindo assim quando nós terceirizamos o sacerdócio que pertence a nós, de orarmos, abençoarmos nossos filhos. Nesse relato nós vemos a importância de sermos o sacerdote do nosso lar. Nós vemos que uma das informações que traz aqui, está no verso 5, diz assim, que quando se encerrava o ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava, e levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número dos seus filhos. Jó estava atento.
Não diz o texto que eles tinham cometido alguma falha, não diz o texto que eles tinham cometido pecado, e aí sim Jó fazia alguma coisa de santificá-los, mas Jó fazia isso a cada momento, a cada ciclo de banquetes que se encerrava. Ele os santificava, ele levantava-se de madrugada, ele oferecia holocausto ao Senhor, porque esse era o serviço de culto que ele devia fazer para a sua família. E para nós, irmãos, sermos o sacerdote do nosso lar, em primeiro lugar, seja aquele que leva a sua casa e seus filhos à santificação. Seja aquele que os filhos veem em você um homem de oração, um homem de intimidade com Deus. Seja aquele que se levanta nas madrugadas e ora pelos seus filhos. Isso é ser sacerdote do nosso lar. Impõe as suas mãos e ore e abençoe cada um dos seus filhos. Traga a palavra de bênção sobre a vida deles. É muito importante fazermos isso. Certa vez uma filha chegou para um pastor e disse assim: pai, eu cheguei na minha idade adulta, eu não quero saber mais dessa questão de igreja. Eu não quero mais seguir essa fé que você segue. Para mim isso é bobagem. Para mim isso não faz sentido nenhum, pai. Eu quero aproveitar a minha vida. E essa filha saiu de casa e caiu numa vida de devassidão e promiscuidade. Mas esse pai não deixou de orar nenhum dia por essa filha. Nenhum dia ele deixou de clamar por essa filha, interceder por ela. E ele lembra que, num testemunho que ele conta, ele diz que chegou numa madrugada, orando, clamando ao Senhor, colocando de joelho pela vida da sua filha. E lembra que o Espírito Santo o consolou, ele teve a certeza que Deus estava falando no coração da filha dele. E naquela madrugada, no amanhecer daquele dia, a filha bateu na porta da casa e falou: papai, me perdoa, mas nessa madrugada, Deus falou comigo, eu estou voltando para casa. Papai, por favor, me perdoa. A importância de sermos sacerdotes e não deixarmos de orar pelos nossos filhos. Ser o sacerdote do seu lar é ser aquele que se coloca na brecha pela vida do seu filho. E para finalizarmos, irmãos, quando que nós devemos fazer isso? Em qual momento isso deve acontecer na nossa vida? Será que somente quando os nossos filhos são pequeninos? Quando eles estão crescendo, sendo alfabetizados? Não. O texto diz no final dessa história, no verso de número 5, a última frase diz assim: Jó fazia isso continuamente. Jó fazia isso todo o tempo, independente do momento da família. Nós, pais, precisamos ser esses que vão orar pelos seus filhos. Precisamos ser esses que vão inspirar os seus filhos. Precisamos ser esses que estarão ao lado dos seus filhos em todos os momentos. Aqui eu vejo que há pais de várias gerações. Alguns com crianças bem pequeninhas, ou alguns com filhos recém-nascidos. Outros que já tem filho, que já é até pai, avô. E você sabe que eu estou falando a importância de sermos pais que fazem isso continuamente. Pastor Messias, Anacleto Rosa, dizia uma coisa para os pastores: eu quero usar isso para nós pais. Ele dizia assim, que nós precisamos começar bem, continuar bem e terminar bem. Pai, se você fizer isso continuamente, você vai ser um pai que começa bem, que continua bem e que termina bem. Ser pai é algo para a vida toda. Nós nunca deixaremos de ser pai. Cabe a nós sermos o exemplo para nossos filhos, ensinar o valor que a família tem e ser o primeiro pastor da nossa casa. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Que a sua graça seja derramada sobre a vida de cada um dos pais que aqui está. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você nesse instante. Agradecer ao Senhor pelo privilégio que Ele deu a cada um de nós aqui de sermos pais. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelo Teu grande amor. Pela Tua graça, Tua misericórdia, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas. Senhor, que honra e privilégio o Senhor nos deu, Senhor Jesus, de termos filhos, Senhor Jesus. Filhos, Senhor Jesus, para a eternidade. Filhos para ser bênção. E, Senhor, o que nós mais desejamos, Senhor Jesus,
É demonstrar aos nossos filhos, Senhor Jesus, através da nossa paternidade, Senhor Jesus, o teu cuidado para cada um deles. É demonstrar para nossos filhos que Tu és um Deus de amor. E que o Senhor esteja, Senhor, nos usando, nos capacitando, Senhor Jesus, com sabedoria para cuidar da nossa casa, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.